Eu já passei por mais de 10 igrejas diferentes ao longo da minha vida. Eu conheci esse ambiente ainda bem criança, por volta dos meus 5 anos de idade. E na adolescência eu fui batizada nas águas por uma igreja que era muito rígida em seus costumes, normas e doutrinas internas. Eu fiquei lá por alguns anos, mas eu sempre fui muito curiosa e gostava desde lá a estudar a Bíblia, a não me conformar com algumas regras que eram colocadas sob versículos sem contexto. E aos poucos veio o desânimo e eu passei a não levar mais a sério aqueles ensinamentos e acabei me afastando. Mais tarde, ao me reconciliar com Deus, depois de uns 2 anos afastada, eu tive a oportunidade de conhecer outras igrejas, outras doutrinas, e o melhor de tudo foi que ao longo dos anos eu pude conhecer o verdadeiro evangelho, que é as boas novas, a boa notícia, o nosso motivo de alegria, a boa notícia que é sobre Cristo, o Filho de Deus, que veio como homem e com a sua morte e ressurreição, superou para nós o poder do pecado, o poder da morte e do inferno, para os que creem nele. Mas como o tema do vídeo é sobre críticas, eu tenho que te contar que foi um processo muito longo até eu chegar nesse último entendimento. Cada igreja que eu passava tinha um conjunto de crenças e normas diferentes, e por falta de maturidade espiritual, eu acabava confrontando aqueles líderes, pastores, achando algumas vezes que eu poderia mudá-los. Em alguns momentos, até que eu poderia desmascarar aquele sistema. Achava que, como eu pensava diferente, poderia mudar a visão daquela igreja. E foi assim, passando em muitas igrejas diferentes, que em um momento eu fui chamada até de criticadora de igrejas. De fato, naquele tempo eu era assim. A verdade é que quem precisava mudar era eu. E eu vou te contar o porquê. Jesus inaugurou a sua igreja escolhendo para si 12 apóstolos diferentes. Cada um com seus dons, seus talentos, seu jeito e sua própria personalidade. Ele nos deu um mandamento. Em João 17:21 está escrito assim: "E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, está unido comigo e eu contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste." A Igreja de Jesus começou com reuniões nas casas. No livro de Atos nós vamos ver que os cultos eles eram feitos nas casas dos irmãos. Mas o crescimento foi tão grande que em pouco tempo eles já precisavam de lugares maiores para unir aquele povo. Não tinha mais como manter tanta gente reunida nas casas. Foi então preciso migrar para um templo, um lugar maior. E num lugar maior, com muito mais pessoas, foi preciso estabelecer ordens. Porque muita gente reunida no mesmo lugar sem ordem e decência, vira bagunça. É por isso que nós temos hoje cada igreja ali com um sistema de ordem no seu culto. Hoje estamos aqui 2000 anos depois, com igrejas para todos os gostos, vamos dizer assim, mas apontando para um único Rei e Salvador, que pediu que nós fôssemos um, que não discriminássemos os nossos irmãos de fé. Isso não significa que não existem erros, mas o que eu precisei entender e que eu quero que vocês entendam agora é que ninguém é mais ou menos aceito por Deus por causa da igreja que congrega, mas sim por meio de Jesus Cristo. Por muitos anos eu achei que perdi tempo nessas igrejas com muitos costumes e regras, mas hoje eu vejo que elas foram fundamental para aquela fase que eu vivi. Eu vou explicar por meio de uma metáfora. É como uma mãe que tem um bebê. Uma mãe que está criando um bebê, um filho, ele quando é muito pequenininho ali, está crescendo, se desenvolvendo, nos primeiros anos, uma mãe jamais vai deixar que um filho pegue um carregador, por exemplo, e coloque na tomada. Pensa comigo agora, um carregador de celular. Uma mãe não vai pedir para uma criança pequena, põe meu celular carregar, Não vai entregar ali um carregador na mão
de um bebê, de uma criança, porque existe um perigo envolvido ali, né? É proibido, é perigoso, ela vai isolar essa criança dos perigos. E eu citei aqui esse exemplo de carregador, mas a gente pode colocar vários outros da vida cotidiana normal, da vida doméstica, né? A mãe, ela vai isolar o filho, ela vai isolar a criança de todos aqueles perigos. E foi fundamental viver assim, naquela igreja cheia de regras, costumes, porque eu fui isolada de vários perigos, várias coisas que se fosse hoje não me afastaria de Deus, mas naquele tempo poderia ter me afastado ou me custado. Vou dar outro exemplo. Naquele tempo era proibido, naquela igreja, né? Uma das regras era proibido olhar televisão. Na época a gente até achava ruim, mas com o tempo você aprende a amar e ser feliz se isolando dessas coisas. Mas hoje eu vejo que o perigo não está na televisão, mas está sim naquilo que eu olho, naquilo que eu assisto. E hoje, por vontade própria, não existe dentro da minha casa acesso à rede aberta, por exemplo. Aqui a gente escolhe o que quer assistir. E naquele tempo era proibido tudo, né? Então eu entendo que eu era uma criança espiritual, eu era um bebê na fé, eu não tinha discernimento para escolher o que eu queria olhar. Hoje é diferente, hoje existe maturidade, hoje eu posso escolher o que é proibido para mim por conta própria. No final das contas, Jesus não vai te perguntar qual era a placa da denominação que você serviu. Ele vai olhar para o seu amor. Como diz em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé de maneira a transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Com essa palavra nós entendemos que quem ama a Deus de fato pode ter a alegria da salvação. Quem ama faz questão de agradar, faz questão de obedecer, faz questão de conhecer ainda mais profundamente aquele que se ama. Quem ama passa tempo com a pessoa amada. E se nós amamos a Deus, nós vamos querer passar tempo com Ele. Passando tempo com Ele, nós conheceremos Ele de verdade. Conhecendo de verdade, nos tornaremos parecidos. Porque de fato, quanto mais tempo nós passamos com as pessoas, mais parecidas com elas nós ficamos. Quando nós passamos tempo com alguém, por exemplo, que tem um sotaque muito forte, é normal que durante aqueles dias nós vamos se expressar da mesma forma. Assim é com Deus, quando nós passamos tempo e conhecemos a Ele, nós vamos nos tornar parecidos com Ele. A palavra diz que vai chegar um dia em que muitos vão chegar dizendo para Ele: Senhor, em Teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, expulsei demônios, fiz maravilhas, eu preguei, evangelizei. E Ele vai dizer: afasta-se de mim, eu nunca te conheci. Por isso temos que ter em nossa mente que não é a placa da denominação, não é a religião que vai nos salvar. O que vai nos salvar é se Deus nos conhece, se Ele nos aceita como filhos. Se nós o amamos acima de todas as coisas, a ponto de priorizar Ele acima de tudo e nos tornar como Cristo. Se temos o caráter de Cristo. E isso o que define não é a igreja, mas sim a nossa intimidade, o nosso coração entregue a Ele totalmente. Passar tempo com Deus, investir tempo em conhecer a Jesus através da Bíblia, através do Evangelho, vai te dar muito mais que 10, 20, 30, 50 anos em uma igreja. Vai te dar muito mais conhecimento sobre o verdadeiro amor e o verdadeiro Evangelho dele. Então é isso que me fez parar de criticar as igrejas. Foi no momento que eu entendi que todas elas têm um propósito a cumprir aqui na Terra. Agradando nós ou não, nós temos a opção de nos mudar e não querer mudar essas regras. O importa é que nós venhamos e achemos um lugar que a gente consiga se sentir bem e consiga nos aproximar ainda mais de Deus através do ensino da palavra. E é muito importante congregar, porque é na igreja, é no congregar que nós
podemos desenvolver o caráter de Cristo, porque é ali que nós somos tratados, é ali que nós temos que perdoar, que nós temos que aprender a conviver em família, porque a igreja é a extensão da nossa família. Mas esse é tema para o próximo vídeo, então se você não quer perder o próximo assunto, que tá muito legal, que vai falar aí sobre essa convivência em igreja, se inscreve no canal e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com alguém que você acha que pode fazer sentido essa mensagem. Deus abençoe sua vida, beijo de irmã!